Oi gente, sejam bem-vindos. Eu sou a Ana de Amsterdã, moro aqui na Holanda há muito tempo e adoro conversar com pessoas que, como eu, imigraram para cá, construíram uma vida aqui e profissionais também, ou seja, não é só uma vida, mas que tem toda uma carreira. Então hoje eu convidei a Beatriz, que é ortodontista, para bater um papo comigo, falar um pouquinho da sua profissão e como é que funciona aqui na Holanda. Sejam bem-vindos. Quem é a Beatriz? Bom, Como ela veio parar na Holanda? Vamos começar pelo começo, vai. Bom, eu acho assim, né? Ao contrário de você, eu não vim na Holanda pelo amor. Quer dizer, eu vim pelo amor, acho que a mim mesma, né? E aos meus sonhos, eu acho. Meu nome é Beatriz, eu sou de São Paulo. Me formei em São Paulo no ano de 2000. E em 2009 eu terminei minha especialização de ortodontia, lá em São Paulo também. E aí eu tive meu consultório, né? Então eu tinha, desde que eu me formei, eu tinha aquele sonho de ter um consultório na Paulista. Era o venci na vida, consultório da Paulista, exatamente. E aí assim, né, é engraçado que a gente vai se conhecendo depois que a gente vai ficando mais velha, né? E aí eu tava naquela vida de consultório e o consultório não é só o paciente. O consultório é a secretária, é a assistente, é o cano que quebra, é a luz que não funciona. E assim, eu não estava feliz. Só que eu não sabia por que eu não estava feliz. Eu falei, será que eu não quero mais ser dentista? Será que eu não gosto de ser dentista? Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 31. Ah, não, era muito jovem pra ter uma crise dos 40 anos. Porque essa crise eu reconheço chegando nos 40. Não, assim, eu passei essa crise aqui também, tá? Calma. Que a gente chega lá. Que a gente chega lá. Eu não tava contente, mas enfim, não sabia por quê. E eu vim de uma família de pesquisadores, né? Minha mãe, ela é pesquisadora, minha mãe é biomédica, pesquisadora. E ela tem 67 anos e ela trabalha ainda hoje com pesquisa de Covid no Instituto da Adolfo Lutz em São Paulo. E meu pai, olha que legal, físico nuclear, meu pai trabalhou no Hospital do Câncer há muito tempo, fez doutorado, pós-doutorado. Então, pra mim, fazer pesquisa, estudar de final de semana... Era normal, entendeu? Sabe? Então... eu falei assim, não, eu não tô mais feliz, não tô contente. Falei, eu quero ir embora daqui. Aí juntou uma recém-separação, um recém-divórcio. Ok. Eu falei assim, ou é agora, ou não é nunca mais. Vamos fazer disso uma chance. Exatamente. Né? Um momento pra mudar de vida. Exatamente. Eu sou bem assim, sabe? Eu falei assim, não, tá bom, não tá legal. O que eu vou fazer disso, né? E aí eu falei assim, vou fazer um doutorado fora. Eu tava querendo fechar meu consultório já, porque eu tava, assim, super estressada, esgotada, não tava mais curtindo aquilo. E eu falei assim, não tô. E assim, a gente se sente meio fracassada, né? Quando você fala assim, pô, vou fechar meu negócio, mas... o que eu batalhei, o que era meu sonho. Mas assim, depois a gente se conhece, a gente sabe que eu, por exemplo, eu sei que hoje em dia eu sou dentista, ponto. Eu não quero ter meu consultório. Sou eu, a Bia, e eu trabalho em alguns lugares, eu fecho a porta do consultório e eu vou pra casa, eu só tenho que me preocupar com os meus pacientes, ponto. Então, enfim, comecei a procurar, vou fazer doutorado onde? Eu não queria ir pros Estados Unidos, queria vir pra algum lugar, pra Europa, e Google, né, você começa a procurar no Google, de repente começa a pipocar umas coisas assim, naquela época ainda tava no Facebook, né, e aí eu recebi uma mensagem da Nufic, estude na Holanda. Eu falei, Holanda? Oi? Onde que fica a Holanda, né? Eu falei, o que tem a Holanda? Tulipa, maconha, queijo, vaca, é isso, né? E bicicleta, eu sabia da bicicleta porque eu sempre gostei muito de pedalar. Em São Paulo a gente tinha um grupo de night bikers. Que legal! Então a gente, 2 noites por semana, a gente pedalava, era um grupo super grande que a gente pedalava por São Paulo e a gente fazia viagens de bike, de final de semana. Então, pra mim, que passava 2 horas no carro
no trânsito, passar a pedalar 10 minutos para ir pro trabalho, eu falei assim, gente... Nossa, acho que combina comigo. Show! Aí eles fizeram uma palestra na USP, lá em São Paulo, e eu fui lá assistir, só que assim, eu já estava formada, eu já tinha consultório, eu estava fazendo minha segunda especialização, eu fiz especialização em estética também, e aí eu fui lá na reunião e eles começaram a falar da cultura holandesa, como que era a cultura, como que era a vida aqui. E eu comecei assim, falei assim, gente, eu quero ir pra esse lugar. Meu número, esse lugar. E aí eu perguntei pra eles, eu falei assim, tá, mas eu não tô linkada a nenhuma faculdade, né? Porque geralmente quem vem estudar na Holanda, vem fazer um mestrado de sanduíche, um doutorado de sanduíche, geralmente já começou o estudo lá, e aí a faculdade tem um link com a faculdade daqui e você vem. Aí eles falaram assim, não, olha, você escolhe o seu orientador que você quer trabalhar com ele, manda um e-mail. Tipo, você aplica... Não, você nem aplica, porque não tem uma vaga, não tinha uma vaga aberta. Ai, cara, isso foi quando? Isso foi em 2013. Ok. E aí, bom, aí eu falei assim, mas gente, como assim? O professor, numa universidade, a gente tem muita hierarquia no Brasil, então, né? Aqui não tem. Não é tem. Muito doido não, isso. Então, olha, um bom tema, aliás. Fazer um vídeo sobre isso, aqui não tem. Não tem. Então, assim, o meu orientador, quando eu chegava na faculdade aqui, eu falava assim, professor Frank, ele... Beatriz, Frank. Tipo, relaxa. Né? Então, assim, eu falei, imagina que eu vou mandar um e-mail e o cara vai me responder? Não vai, mas enfim. Tava fazendo aula de inglês particular naquela época, porque eu já tava com essa vontade de sair do país. E aí, uma das minhas lições de casa com a minha professora foi escrever meu currículo, a minha carta de motivação. Escrevi o e-mail, coloquei meu currículo e mandei. Aí depois de umas 2 semanas, Ana, eu recebi um e-mail, não do mesmo endereço que eu tinha mandado, de um outro endereço. Ele falando assim, olha, Beatriz, eu acho que caiu o primeiro e-mail, o meu caiu no spam. Gostei muito do seu currículo, nós temos muitos estudantes brasileiros aqui, nós adoramos os brasileiros. Pontinho. E aí ele falou, só que assim, a gente não tem uma vaga aberta. Então, mas você tá mais do que convidada a vir aqui para conversar com a gente, e aí talvez aplicar no Brasil para uma bolsa, né? E naquela época tinha o Ciências Sem Fronteiras, que foi um projeto do governo da Dilma, se eu não me engano, que foi um projeto fantástico, que trouxe muita gente para estudar aqui, mesmo de faculdade, assim, né? Então eu falei assim, tá, isso foi, sei lá, em agosto. E aí ele falou assim, olha, mas para aplicar para esse projeto eu tinha que ter um TOEFL. Menina, aí eu fiz, estudei inglês, em dezembro eu fiz o TOEFL, comprei a passagem, dia 5 de janeiro de 2014 estava eu desembarcando em Amsterdã. Não acredito. Assim, detalhe, eu nunca tinha viajado pra Europa. Tipo, vendi a clínica, mandei o currículo por e-mail. Não, a clínica eu ainda não tinha vendido. Você não vendeu, mas você fechou a porta. Não, eu tava trabalhando. Tá. Eu só não tava contente, mas assim... eu não sou de ficar reclamando e não tomar uma atitude. Então eu tomei atitude pra ver, vamos ver o que vai acontecer, né? E aí vim pra cá, cheguei aqui, eu lembro que quando o avião tava aterrissando assim no Schiphol, assim, e assim, eu amo Schiphol, né? Eu adoro aquele aeroporto, assim, você abrir a portinha, tem um Albert Heijn to go ali, eu acho aquilo fantástico. É muito, pra quem não conhece, nunca foi... Imagina um shopping pequeno, acho que seria um shopping pequeno, mas com algumas lojas do tipo supermercado, delicatessen, loja de chocolates, enfim. E é fantástico. Super prático, acessível, mas é um aeroporto. É fantástico, porque às vezes você tá longe, né? Você tá viajando e você não tem nada em casa quando você volta pra casa. E quando você sai, é fantástico. Você abre a porta do desembarque, tem um mini supermercado dentro ali na frente. Então você vai lá, pega as coisinhas que você precisa pra 1, 2 dias e vai embora pra casa, né? Mas enfim, cheguei no mercado, no aeroporto. Era janeiro, era inverno na Europa, eu não sabia o que era inverno na Europa. Eu tinha saído do Ano Novo em Paraty, em São Paulo, no Rio, e vim pra cá. E aí fui no primeiro dia fazer entrevista, aí fiquei uma semana, 10 dias fazendo entrevista com vários professores pra gente ajustar o projeto de pesquisa, que é fazer tudo. E aí no final ele falou, então tá, né, você começa quando? Eu falei, como assim? Aí tipo, sabe quando cai a ficha? Porque foi tudo tão rápido, do dia que eu comecei a procurar, que foi em agosto, até janeiro, que eu já tava aqui, sim, foi, sabe, e assim, eu tava na ACTA, e o prédio da ACTA, que é a faculdade de odontologia aqui, é assim,
parece que você tá num filme de ficção científica, sabe? É lindo, o projeto arquitetônico é lindo, é tudo muito bonito. Então, assim, eu saí da reunião, eu tava descendo a escada rolante e eu falei assim, uau, gente, o que tá acontecendo comigo, né? E aí, bom, aí falou assim, você começa quando? Em abril, maio, a gente pode já começar com o pedido do visto, não sei o quê. Eu falei assim, o seguinte, 2014 a gente tem uma Copa do Mundo no Brasil. Eu quero assistir a Copa no Brasil, depois eu venho. Porque foi o ano da Copa do Mundo, 2014. Tá. E eu falei, e outra, o Brasil vai parar por algum tempo, então eu tenho certeza que pra sair visto, essas coisas não vai ser tão rápido assim. Então foi isso, assim, Ana, tipo, passou a Copa, dia 10 de agosto, eu tava desembarcando na Holanda. Que legal. Então foi isso. Essa história de amor com a Holanda começou a ser. Exatamente. Você se sentiu bem recebida? Assim, eu me senti, na faculdade eu me senti muito bem recebida, porque eu acho que eles estão preparados pra receber os estrangeiros, né? E eu acho que, assim, os estrangeiros que tem na faculdade, eu acho que a gente é muito mais culturalmente parecido com eles, apesar de ser distante, mas você imagina que a gente tem muitos estudantes chineses na faculdade, tem muitos estudantes persas, né? Então tem muito iraniano, então tem muito arábico. Então, assim, são culturas que são completamente diferentes do holandês. Então eu acho que pra gente, então quem foi me receber foi até um doutorando iraniano, que ele ia fazer o projeto junto comigo. Tá. E ele foi a primeira pessoa iraniana que eu vi na minha vida. Eu olhei e falei assim, e assim, os iranianos são o máximo, né? Eu não conheço. Não, o churrasco deles. Eu conheço uma mãe de enfim, do amigo do meu filho. Falamos dela, aliás, ontem em casa, né? Não, eles são muito legais, eles têm a cultura do churrasco deles, é a mesma coisa. Jura? Churrascão, festa, musicona, todo... Só que no invés de ser samba, é a música deles, mas enfim. Eu vou combinar com ela faz o churrasco, eu levo a música. Exatamente. Então, assim, eu fui muito bem recebida. Eu acho que pra mim, essa foi uma experiência de vida, uma das melhores da minha vida. Porque você imagina que, assim, o meu escritório, que a gente dividia, né, no departamento, era eu, uma colombiana, uma iraniana, uma chinesa, uma sueca, uma holandesa de Limburg, né, do sul da Holanda, e 2 holandeses. E assim, tanto que a gente se conectou tanto. Uau. Que assim, a sueca a gente dividiu um apartamento durante 4 anos, eu sou madrinha do filho dela agora. Que legal! E a chinesa, agora ela voltou, ela é professora numa universidade de Beijing, mas assim, cada mês, uma vez por mês, a gente fazia um jantar na casa de uma. Que delícia! Cara, é que conexão maravilhosa, num ambiente extremamente internacional, multicultural. Então foi uma experiência fantástica do doutorado. E aí, durante meu doutorado, eu fui num congresso e eu conheci o Gender Team da AVU, né? Então, o Gender Team é o time que na verdade eles fazem o tratamento das pessoas transgênero, né? Oh, uau. Então a Holanda, a Faculdade de Medicina aqui, eles todo o protocolo de tratamento hormonal é deles. Entendi. E eles apresentaram um trabalho nesse congresso sobre o problema da densidade óssea das crianças. Porque a criança que é transgênero, eles bloqueiam a puberdade da criança, né? Então eu fui lá conversar com o médico, eu falei assim, eu posso colocar aparelho nessa criança? Porque se você bloqueia a puberdade... Nunca não tinha pensado nisso. E eu falei assim, a gente usa muito o crescimento da criança pra tratar, né? Se você não tem crescimento, eu posso tratar? Aí eles falaram assim, Beatriz, a gente não faz a menor ideia. Uau! Aí eu falei, bom, tá aí a minha pesquisa, minha cabeça de pesquisadora já montou o projeto inteiro de pesquisa. Aí fui lá eu bater na porta do departamento de ortodontia da faculdade, porque eu tava no departamento de ATM, né, que é essa articulação aqui. Então eu tava fazendo o meu doutorado em bruxismo. E aí eu fui bater na porta do departamento de ortodontia e naquela época tinha uma chefe da cadeira, que é uma mulher, assim, fantástica, sabe? Eu achei que você fosse falar que ela era tipo uma bruxa. Não, é tipo assim, não tem muitas pessoas em cargos de chefia na faculdade. Tá? Então ela era uma das chefes de um outro departamento, e o departamento de ortodontia naquele momento estava sem chefe do departamento e ela estava lá como interina, então estava lá 6 meses. E assim, sabe aquela mulher que você fala assim, gente, ela
tipo, manda na faculdade, assim, uma personalidade. E aí eu comecei a falar com ela e ela falou, nossa, Beatriz, cara, esse projeto é fantástico. E aí ela falou, mas eles não tinham mais essa comunicação, né, com a faculdade. Ela falou assim, mas e agora, como que a gente vai fazer? Eu falei, do mesmo jeito que eu bati aqui, eu bato lá, Vamos lá, né? Vamos atrás. Não, a gente já tem. Exatamente. Então, é assim que eu penso também, gente. Não tem que ficar sentado esperando. Eu fui lá e aí conversei com o pediatra, né, que fazia o tratamento todo hormonal das crianças. Eles acharam super, super interessante. E aí a gente começou o projeto dos transgêneros no departamento de ortodontia junto com a AVU. E acabou que eu me apaixonei muito mais por esse projeto do que pelo meu doutorado. É porque esse projeto nasceu de você, né? E foi uma paixão, assim, né? O meu doutorado foi um projeto que me colocaram lá porque precisavam de mais um pesquisador para fazer aquele projeto. Tá. E aí foi, assim, minha paixão durante 3 anos, assim, sabe, Ana? Foi, assim, um negócio, assim, tanto que hoje... minha cabeça abriu muito, né? Então eu fui participar de um congresso na Argentina, é um congresso mundial da saúde do transgênero. Eu era a única dentista da palestra, dar uma aula. Eu fui falar sobre crescimento facial, né, no congresso. E aí você chega lá e aí você começa a ver um outro mundo, né? Então, primeiro que eles perguntam se você é ela, ele ou eles, né? Eles falam se é she, he or them, né? Então você tem que escolher para colocar no teu broche do congresso. Então, assim, foi um negócio assim que assim me abriu muito a minha mente. Eu estudei muito. E aí continuei com esse projeto por mais 2 anos lá na faculdade, até o momento que eu decidi validar meu diploma. Validação de diploma. Validação de diploma. Muito difícil? Muito difícil. Pronto, era isso que eu queria saber. Obrigada, Beatriz, foi um prazer em te conhecer. Muito difícil, muito difícil. Tem que aprender holandês. Tem B2 e C1. E inglês também, né? A prova também é em inglês ou não? Não, então... Tem uma pequena prova de inglês, mas assim, é interpretação de texto, né? Então, como que funciona a validação do diploma? Primeiro, a gente tem que traduzir o histórico todo nosso de ensino da faculdade, e assim, não é só as matérias, é o que a gente aprendeu em cada matéria. Então, assim, prepara o bolso porque cada... e, sabe, o psicológico para fazer. Então, assim... você imagina que cada página você paga em torno de 50 euros para traduzir. Você tem que traduzir 100 páginas, né? Então, assim, é muita coisa. Mas, então, a gente tem que começar a tradução, né, de todos os documentos e mandar pro governo, para eles compararem com o que é ensinado aqui e ver se a gente pode iniciar o processo. Para ver se você tem o mesmo nível de quem estudou na Holanda. É isso que eles estão avaliando. Se você tem as mesmas... competência, se você recebeu o mesmo nível de educação de um profissional holandês. É isso que vai te garantir, né? Vai te dar o acesso à sua profissão, se a sua profissão for protegida, no caso dentista para você trabalhar aqui. Exatamente. E aí eles te dão um advice, né? Um advice, um conselho, se você tem que estudar mais. Não. Aí, quando eles falam você pode começar o processo, aí são 2 etapas. A primeira etapa a gente chama de AKV, que é a prova de conhecimento de língua. Então, a gente tem no AKV, nós temos 4 provas. Uma que é uma prova de inglês, que é uma interpretação de texto, mas é bem básica, assim... a segunda é uma prova de Gezondheidszorg, todo o processo de saúde da Holanda, né, médico. Então, Sistema de saúde, exatamente. A gente vai se perdendo as palavras com o tempo. E aí, depois a gente tem uma prova, que é uma apresentação, então a gente recebe um texto, por exemplo, esse texto do que saiu no jornal, a gente recebe um texto desse, né, e aí a gente precisa ler esse texto, fazer um resumo de 80 palavras, e depois fazer uma apresentação no PowerPoint de 5 minutos, em holandês. Claro. E aí ficam 2 docentes, assim, 2 professoras de holandês sentadas na mesa só anotando as coisinhas, né? Se suando lá, né? Exatamente. E aí, essa prova eu fiz 2 vezes, porque a primeira eu não passei, aí a segunda cada vez que você faz a prova, você paga, né? Sim. Você se inscreve e paga, não é barato. Sim, não. Aí depois tem a outra a prova que se chama Patiëntgesprek, então é uma simulação de uma consulta com o paciente, então em uma mesa tem eu e uma outra pessoa e as 2 docentes na outra mesa. Sempre. Com a caneta. E aí essa prova foi uma prova que, assim, óbvio, não é uma prova fácil, não é uma paciente fácil. A paciente não vai entender o que você está falando, entendeu? Ela pergunta, ela fala,
Mas como assim? Aí você tem que explicar a mesma coisa com outro vocabulário. Em holandês. Em holandês. Essa prova eu fiz 4 vezes. E aí, na época, o que acontecia? Eu tava fazendo curso de holandês e tal. Meu namorado, nessa época eu já estava namorando com um holandês. E aí, naquela época, eu só falava inglês com ele, porque eu não me sentia confortável ainda falando holandês. Quando eu reprovei a 3ª vez nessa prova, eu liguei pra ele e falei assim, a partir de hoje à noite eu só falo holandês com você. Se vira pra me entender. Mas pra mim eu tive essa chave também. Mas no meu caso foi um curso, eu fui fazer um curso muito caro, muito bom aqui. Das freiras. Das freiras, a escola das freiras não tem freira lá. Não tem freira nenhuma. Mas eu fui, eu paguei do meu bolso, você sabe como funciona. E eu falei pro meu marido, quando ele me deixou, eu fiquei uma semana, eu só tinha dinheiro pra fazer uma semana, o máximo são 2, mas eu tinha uma semana. Ele me levou até Fürth, que é no sul do país, eu falei, você vai me buscar, a hora que você me pegar, a gente só vai falar holandês. Ele, tá. Eu falei, não, é sério, e eu sou, gente, eu sou muito cabeça dura pra essas coisas, assim, eu sou muito focada. Tá bom, fechado. Aí, querida, você tem esses... Assim, imagina, eu já morava aqui há um tempo, a gente já tinha um relacionamento há um tempo, conversava de tudo, morava com a pessoa, né? Aí você passa do falar de tudo na vida para... falar o básico, o essencial. Foi bom o seu dia hoje? Foi. Tá frio, né? Tá frio. Quer mais água? Quero, obrigada. Era isso, porque eu não conseguia falar muito mais que isso, mas foi, e assim foi, e assim... E assim eu aprendi. Bom, e foi assim. Aí o que acontecia é que todo jantar ele falava, tá, eu sou o seu paciente. Como que é que fazer? Eu tenho uma cárie. Me explica como que é. Legal, né? E aí assim, ele foi mega parceiro, assim, sabe, Ana? Ele foi mega parceiro, todo dia. Aí ele acordava de manhã e falava assim, como que aplica flúor mesmo? Eu falei, Erum, acabei de acordar ali. E daí? Você tem que estar pronta pra falar holandês a qualquer momento, entendeu? Então foi assim. Aí um dia ele foi o pai do paciente. Ai, que legal. Aí um dia ele... Dá o telefone dele pra... Não dá o telefone não. Quem tiver... Não, mas usem essa ideia, gente. É muito legal, assim, não... Claro, você tá fazendo validação do seu diploma de dentista, mas na vida, sabe? Sim. São essas situações que vão te ajudar a aprender o idioma. O holandês ou qualquer outra coisa, entendeu? Que são coisinhas básicas, né, Ana? Tipo, eu gosto muito de cozinhar, por exemplo. Então, aí a gente comprava às vezes umas receitas do Albert Heijn, aí ele falava assim, você que vai cozinhar, lê aí o que tem que fazer. Pra entender. Aprender. Então foi muito legal. E aí, bom, passei, tá? Passei nessa prova, isso foi em junho de 2019. Aí só ia ter a próxima prova, não, isso foi 2020. No corona? Meio da pandemia. Meio da pandemia, tanto que algumas provas foram online, depois eles cancelaram a prova, aí teve que fazer depois, enfim. Aí passou nessa prova, daí... Tem que fazer a prova dos conhecimentos específicos. Coisa que você aprendeu há 20 anos atrás. E assim, o protocolo é diferente, né? Então é difícil, né? Eu acho que tem algumas palavras que você não aprende no curso de holandês, né? Porque são palavras bem específicas. Não, é que nem quando você trabalha. É uma coisa muito técnica, né? Exatamente, E foram 2 meses e meio que acabou atrasando por conta da pandemia as provas. A gente acabou fazendo em fevereiro do ano passado, né, de 2021, no começo de 2021. E aí eu fiz, mas eu já estava trabalhando sob supervisão, porque aí o que aconteceu? Durante o doutorado e a pesquisa toda, eu comecei a sentir falta de atender paciente. Eu estava desesperada para voltar a clinicar. E aí foi o negócio do autoconhecimento, né? Que aí eu falei assim, não é que eu não gosto de ser dentista, eu gosto de ser dentista, mas eu gosto de ser dentista, não administradora de empresa. Eu não sou administradora de empresa. Então foi aí que eu, tipo, sabe, eureka? Cara, finalmente eu me conheci, né? Então aí eu falei, não, eu quero clinicar. E aqui a gente, mesmo sem o BIR, a gente pode clinicar sob supervisão do dentista holandês. Entendi. E aí, via, acabei conhecendo uma outra ortodontista brasileira, que ela estava trabalhando numa clínica em Hellevoetsluis, eu morava em Den Haag nessa época, agora eu tô de volta a Mistelveen, mas eu estava morando em Den Haag. E aí comecei a trabalhar com ela lá, na clínica de ortodontia, e foi muito legal, mas era uma clínica só de ortodontia, e o meu negócio não é
é ortodontia, mas eu gosto de trabalhar em time. Você é um profissional completo. Multidisciplinar. Então eu gosto de trabalhar numa clínica que tem um time, que a gente vai planejar o caso de um paciente que tem que fazer implante, que tem que fazer a parte de estética, e faz todo mundo junto e planeja aquele caso junto. E eu acho isso muito mais atrativo pra mim, muito mais assim, desafiador do que só focar em uma coisa. Só sentar numa clínica de ortodontia, sendo que a gente não faz muita coisa, né? Então isso é uma coisa que depois a gente fala, mas é diferente daqui, como a gente trabalha no Brasil e aqui, né? Isso que eu ia te perguntar, falando em ou ortodontia ou odontologia, né? Dentista, de modo geral, do Brasil e na Holanda, tem muita diferença? Eu acho que assim, em questão dos protocolos, tem algumas coisas sim que tem diferença, né? A gente no Brasil, a gente é muito focado em prevenção, então tudo tem prevenção no Brasil, né? E aqui zero. Aqui zero, assim... eu ia te fazer essa pergunta mais pra frente, porque né, eu sei, assim, questão de saúde, o preventivo, falando em médicos, é muito precário aqui na Holanda, é uma das... Acho que a minha maior crítica em relação ao país é essa. Queria saber de você se isso também acontece na parte de odontologia. Então, sim. Sim, existe isso. E assim, Ana, o problema é que aqui na Holanda tem muito pouco dentista. Para muito paciente. É? Então, assim... Gente, uma profissão maravilhosa. Olha. Muito, sim. São 3 faculdades de odontologia na Holanda. Uma em Nijmegen, uma em Groningen e uma aqui em Amsterdã. Assim, óbvio que Amsterdã já tem bastante dentista, mas se você vai para algumas cidades vizinhas, não tem. E mesmo aqui, por exemplo, hoje em dia eu tenho uma lista de espera de 40 pacientes para começar tratamento, sabe? Então, isso que eu ia te falar, porque eu vejo isso até com os meus filhos, enfim, ou você liga para marcar, para fazer uma limpeza, que não é feito pelo dentista aqui, mas... Não é assim semana que vem. Não. É um mês e meio. E a hora que eles estão lá, assim... Exatamente. Já estão já estão inscritos naquele dentista, aquela clínica. Então tem... Primeiro que tem essa diferença. Eu acho que por ter essa diferença... Bom, o holandês, por si só, não é um ser competitivo, né? Não. Eles não são competitivos. Então, assim, o negócio deles é viver bem tranquilinho, né? Então, assim, eles não têm esse negócio, não, a gente tem que melhorar a clínica porque a gente precisa fazer isso, porque a gente precisa comprar uma cadeira nova, fazer... Ou então, tô vendo que tem muito paciente, vamos contratar mais gente, vamos aumentar. É porque o brasileiro é muito assim, Não, né? dá muita dor de cabeça. Pra quê? Assim, reformar consultório, imagina, que nada, né? Então, a Márcia, que é a dona aqui da clínica, quando ela comprou esse consultório de um dentista holandês aposentado, tinha um carpete vermelho na recepção. Ai, credo. A clínica é uma graça. Sim. Então, assim, ela tá renovando, né, a clínica toda. Então, assim, eu acho que primeiro é isso, né? É a lei da oferta e da procura. Então, aqui tem muito mais procura do que oferta, o que deixa o profissional daqui numa zona de conforto e de fazer aquilo que quer, que tá afim. Então, óbvio que tem muitos bons profissionais na Holanda em algumas especialidades, mas a maioria é... tipo, o dentista que vai resolver teu problema na hora. E eles são muito assim, né? Eles não são... Como eles não são preventivos, eles são mais curativos, né? Então, o paciente vem, tá com uma cárie, por exemplo, ele faz um controle em 15 minutos, em 10 minutos. Uma primeira consulta de um paciente. Isso pra gente no Brasil, isso é inaceitável. Você não conhece o paciente, você não sabe quais são os desejos do paciente. Eles não querem saber. Eles querem resolver o problema. Exatamente, né? entendeu? É muito local. E um ponto positivo da Holanda? A parte odontológica? Eu acho que também é isso. Eu acho que assim, por a gente ter muito paciente e pouco dentista, você faz aquilo que você ama. Tá, entendi. Entendeu? É a dedicação. É a dedicação e você é bem remunerado, então você pode se especializar muito mais, né? Então, qualquer curso hoje em dia de atualização, enfim, é 1.000 euros por dia, ponto. Qualquer curso. De odontologia, aqui na Holanda ou na Europa mesmo, né? Você não vai fazer um curso de um dia? Os cursos demoram 3, 5 dias? Então, por exemplo, eu fui pra Espanha agora um mês, em abril, fazer um curso de ortodontia com alinhadores numa clínica. Foram 3 dias de curso para 10 ortodontistas só, 3.000 euros. Fora passagem. Fora passagem, hotel, essas coisas, né? Então, assim... Então isso é muito bom.
Entendi. Porque a gente ganha bem, a gente consegue investir na gente como profissional, assim, sabe? E assim, você tem um material top. Não, sabe? Você tem, é tudo muito top, assim. Você tem, por exemplo, eu vou fazer uma documentação ortodôntica, por exemplo. Você tem um scanner, você não molda mais o paciente. Não existe mais isso, entendeu? Então, assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Faz. Por que aqui na Holanda, no Brasil, a gente tem, talvez você tenha no consultório, no Brasil a gente tem aquela... Cuspideira. Cuspideira. Existe umas cuspideira, né? Aqui não tem. Não. Mas é normal? Porque na verdade assim, por exemplo, aqui a Márcia ainda tá trocando as cadeiras todas, então assim, você não Ninguém tem... cospe? Não, porque você tem um assistente que fica sugando o paciente. Gente, E o cuspir, quando o paciente vai cuspir, ele infecta todo o trabalho que o dentista tá fazendo. Ok, faz sentido. Né? Então assim, o dentista tá lá abrindo uma cárie, desinfetando o dente, não sei. Aí o paciente quer cuspir? Não tem como, né? Não tem como, entendeu? E fora que assim, é mega anti-higiênico, né? Porque às vezes o paciente vai cuspir com sangue, alguma coisa, enfim, contamina tudo, né? Então... Eu achei, assim, a primeira vez que eu fui ao dentista, que eu falei, gente, mas onde que eu vou cuspir agora? Eu vou ter que engolir tudo. Não, mas tem algumas cadeiras que ainda tem, mas aqui a gente sempre tem um assistente trabalhando com a gente que tá sugando, que tá limpando, que tá... O meu dá um copinho de água, assim, qualquer coisa, sei lá. E os sugadores hoje são muito mais potentes, né, do que era antigamente, então é isso. Eu só vim aqui pra tirar essa dúvida, entendeu? Onde foi parar a cuspideira? Sim. E se a gente falar em termos de gastos e custos, né? Você falou um dentista ganha bem, é uma profissão remunerada, significa que os tratamentos aqui são caros? Os tratamentos, Ana, eles são tabelados. Tá? Então isso é tabelado pelo governo. Ok. Então, assim, tanto que nós temos um programa de gerenciamento da clínica e todo 1º de janeiro a gente tem que fazer o update da lista com os códigos, os procedimentos e já vem o preço lá. Entendi. Então, assim, o que diferencia o valor de um tratamento para o outro é quando se tem um custo técnico. Então, por exemplo, eu trato meus pacientes com alinhadores, com Invisalign. Então, existe a taxa de instalação do aparelho e existe o custo técnico. Entendi. Então, hoje em dia, eu tenho um desconto muito grande nos alinhadores. Então, o preço que eu tenho para os meus pacientes é muito menor do que um outro dentista que não tem esse custo. Então, você vai fazer uma prótese, então tem o preço do laboratório, né? E tem aquilo que você precisa, né? Então, assim, tem vários códigos. Então, às vezes, uma restauração, o paciente recebe um invoice com 6 coisas. Aí o paciente fala, mas eu só fiz uma restauração. Mas, assim, é a abertura do dente, anestesia, quantos tubetes de anestésico você usou. É muito engraçado, porque realmente o invoice, eu tenho a parte dentária no meu plano de saúde. Eu pago um valor a mais, então, do que o plano básico para ter essa cobertura de dentista. E aí, quando eu recebo essas faturas, vem tudo especificado até os centavos, assim. Eu fico olhando, às vezes eu falo, ok, eu acredito na pessoa, mas... Porque a gente não tem como mudar aquilo. Então, a gente abre o dossiê do paciente no computador, a gente vai clicando e aquilo já é automático, né? Então, isso é uma coisa, assim, que às vezes você... como paciente, você fala assim, eu vou em outro dentista pra ver se lá é mais barato, né? Nem precisa. O que acontece, né, como acontece, assim, a gente acha que no Brasil as coisas, às vezes acontecem as coisas erradas, é que aqui, às vezes, alguns dentistas, eles acabam clicando em código que não foi feito ou em código demais, entendeu? Mas eu acho que isso deve ter no mundo inteiro, em qualquer profissão. Tem sempre as pessoas mais propícias à fraude, pessoas, enfim, que não são completamente honestas. Mas eu perguntei isso, Beatriz, porque hoje saiu no jornal, eu trouxe até pra cá, a capa do jornal de hoje é sábado, dia... Que dia que é hoje? 4 de junho? 4 de junho. Perdida no calendário. Falando o seguinte, que vai ser super fácil de mostrar no jornal. Em slecht gebied zet je op achterstand. Então, o que significa? Quem tem, né, quem tem os dentes ruins, o fato de ter dente ruim acaba te colocando pra trás na vida. O que seria, né? Eu li toda a matéria, tá até grifada, que a pessoa gosta de fazer lição de casa. Isso é novo pra Holanda, né, Ana? O quê?
de você achar que a aparência dos seus dentes... Sim, porque aqui pode, nada é muito voltado pra estética, assim, não Exatamente. tem... É uma coisa que a gente tá vendo acontecer agora, eu acho, com clareamento, com até o Invisalign, as pessoas colocando mais aparelhos, mas é uma coisa nova mesmo. Mas o que eles falam? Que não é novidade provavelmente pra ninguém, mas você não ter uns dentes bem cuidados significa que pode, né, ser prejudicial para encontrar um parceiro, uma parceira, ou seja, um amor ou até um trabalho, porque, né, hello, é tua porta de entrada. Mas principalmente porque, por exemplo, até um professor aqui falando que gengiva inflamada pode aumentar aí o risco de algumas doenças, por exemplo, como doenças cardíacas. Mas o que eu fiquei mais chocada foi o seguinte, os custos para dentistas, né, de dentistas, na verdade, os custos que você gasta em odontologia, eles não são cobertos pelo plano de saúde básico, sendo que o plano de saúde aqui é obrigatório para quem mora aqui. Então, se você quiser ter esse plano, você tem que pagar a parte. Isso desde 95. Para criança cobre, é isso? Isso, para criança cobre até os 18 anos a parte odontológica, né? A parte ortodôntica, que é a parte de aparelho, não cobra. Tá. E se o pai não levar, né, Ana, a criança, como eu acho que se você não levar o filho na escola, você toma uma multa, né? Se você levar o filho no dentista e tiver com muito maus tratos, né? Então, se você não leva o filho regularmente, o dentista vê que o filho tá com muita cárie e ele dá um adviso pro pai e o pai não segue aquilo, a gente pode reportar pro consultados bureau, né? Então assim, o pai não tem desculpa de não levar o filho no dentista, né? Engraçado, porque não tem, eu acho que pelo valor, mas o que eles falam aqui na reportagem é o seguinte, como os custos são elevados, né? De dentista, tem muita gente que deixa de ir. Que a gente tá falando em que número? Ana, fala aí pra mim. Seguinte, o número de pessoas, é uma pesquisa de 2019, o número de pessoas na Holanda que não vão ao dentista, né, pela questão financeira, é mais ou menos 3% da população, 400 mil pessoas. Só que aí o curioso para as pessoas que ganham mais, que têm um salário elevado, a gente está falando em 1% da população que deixa de ir ao dentista porque não pode pagar. Para a população que é mais carente, digamos assim, a gente está falando em 12%. Então, assim, eu achei... Gente, o país tem o quê? Nem 18 milhões de pessoas, né? A gente mora num país desse tamanho. Então, 400 mil pessoas que não vão ao dentista porque não podem pagar, sofrem com isso, eu achei bem alarmante. E aqui eles falam também, eu não vou ler a reportagem inteira, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, mas o que eles falam, eu já tô me vestindo no sofá de casa, daqui a pouco eu tiro o tênis. Mas é tão gostosa essa madeira, né? E é larga. Tem muita gente que deixa de ir e não leva os filhos, tava falando. Sim. Sabe por quê? Por vergonha. Sim. Porque como o adulto não pode pagar, o pai e a mãe... Aí eles ficam com vergonha, com medo, enfim, com insegurança de levar as crianças ao dentista, que serão cobrados também. Mas essa parte de criança não paga até os 18 anos, eu achei fabulosa. Isso é muito legal, porque eu acho que é a única forma de prevenção que eu já vi aqui na Holanda, né? Porque eu acho que assim, se você cuida bem da dentição da criança, você vai ser um adulto que não vai ter tanto problema, então, né? Mas é isso que eles pensaram em 95, quando eles cortaram a cobertura odontológica do pacote base para adultos, era esse o pensamento. Sim. Querendo dizer, se você teve prevenção infantil, quando você virar adulto, você segue, mas não funciona para todo mundo, aparentemente. E falando em prevenção infantil, eu já conversei com a Beatriz por telefone 1 milhão de vezes, mas... Vamos fingir que não. Fingir não, porque eu sou sincera, eu não gosto de fingir nada. A gente conversou, eu comentei com você dos meus filhos, que eu levei, né, a minha filha mais velha tem 13, eu falei, não, ela trocou todos os dentes, agora eu vou levar no ortodontista. Sim. Que é a mentalidade holandesa, no Brasil é muito antes, né? Por várias coisas, né, Ana? Eu acho que, primeiro, porque não é ensinado aqui nas faculdades a ortodontia preventiva, né? E segundo, que é por conta financeira, né? Então, se você faz uma ortodontia preventiva numa criança, o que eles entendem é que eles vão ter que pagar 2 tratamentos. Um tratamento quando a criança é pequena e outro tratamento depois, quando troca, ou senão é um tratamento que vai durar 5, 6 anos, né? Então, assim...
Quando você não sabe planejar direito, realmente, a paciente fica com o aparelho um tempão, né? Mas assim, por exemplo, a Sociedade Americana de Ortodontia, eles preconizam que a primeira visita da criança ao ortodontista seja aos 7 anos, que é quando começa a trocar a dentição. Tô atrasada. Entendeu? O Rafa ainda dá, porque acabou de fazer 6. O Rafa não conseguiu, os mais velhos. Então, assim, acabou de trocar a dentição. Na verdade, assim, o odontopediatra, ele já consegue ver na boquinha de uma criança, mesmo com a dentição decídua de leite, se já vai ter um problema. Tá. O odontopediatra, ele é treinado para isso. Graças a Deus, a odontopediatria da Universidade de Amsterdã é toda... 60% é brasileira, entendeu? Então, uma das chefes do departamento da odontopediatria, Clarissa, ela é brasileira. Conheço, uma super querida. Então, os odontopediatras daqui que estão sendo formados pela Universidade de Amsterdã têm outra cabeça. O Brasil dominando a Holanda. Eu falo pra todo mundo isso porque assim, eu sinto um orgulho incrível dessas meninas, né? Assim, sabe? Então, o odontopediatra, ele é treinado pra ver isso, né? Então, e se ele percebe que existe algum problema mais sério na oclusão da criança, no crescimento, ele vai encaminhar para o ortodontista antes. Tá. Só que o problema é que aqui na Holanda não tem um ortodontista para eles encaminharem. Porque o ortodontista aqui não começa a tratar. Não, começa depois que começa depois. Então a criança vem até para uma consulta, eles fazem uma radiografia panorâmica para ver até se a criança tem todos os dentes, se não tem dente a mais, se tá tudo bem. Mas começa a falar assim, olha, quando tiver com 12, 13 anos, volta. Só que assim, muitas vezes, primeiro que assim, é muito tarde, às vezes, para o tratamento. Segundo, com 12, 13 anos, a criança está na adolescência. É a pior época, entendeu? Nada, não, eles não escovam o dente direito. Não. Eles não escutam o que a gente fala. Eles não seguem as orientações, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo hoje em dia está voltado para a gente tentar fazer com que essas crianças tenham uma experiência legal também no tratamento ortodôntico, né, Ana? Porque antigamente era, você é adolescente, você já tem espinha, você já tá naquela fase, você já tem óculos, você tem aparelho, ninguém merece, né? Mas sabe que a minha filha, a gente até foi no ortodontista porque ela tava numa fase do tipo, todas as minhas amigas têm, eu não? Sim. Eu também quero. Mas aí você coloca neles, aí daqui um mês, ele já perdeu. Quando que a gente vai tirar? Né? Quando que a gente vai tirar o aparelho? Então, então, assim, eu acho que hoje em dia a gente tem como tratar a criança, a criança, né, que eu falo em dentição mista, por exemplo, que quando tem dente de leite e dente permanente, tem uma fase, a criança tem uma troca dentária dos 6 até os 8 anos, mais ou menos, que é a primeira fase, que troca os dentinhos da frente, nasce o primeiro molar, depois a criança fica 2 anos sem trocar dente. Então, dos 8 até uns 10 anos e meio, a criança não troca dente nenhum. E essa é uma fase joia para tratar a criança, porque a criança ela quer entender o que está acontecendo. É uma criança que coopera, é uma criança que usa e que te deixa escovar o dente ainda. Exatamente. Os meninos ainda são... O Miguel agora tá com 10, não quer, mas aí a gente combina que ele faz primeiro, depois eu dou uma olhada. O Rafa só faz assim, ó. Tipo, delícia, não vem, mãe, por favor, sabe? Uma preguiça. Então, assim, é muito legal, assim, o que acontece é que a criança nessa época, hoje em dia, as crianças, elas têm um senso de estética, porque as imagens, elas têm informação, elas têm muita informação, né? Verdade. E hoje em dia também a gente fala, né, que a gente tem... Eu acho que foi você que falou em alguma... Eu acho que foi na entrevista com a psicóloga, que você falou das mães millennials, né? Não sei se foi você que falou, eu li em algum lugar o negócio das mães millennials. Que as crianças de hoje, de 8 anos, são filhos de mães da geração millennial, que já é uma geração de mães que começaram a época digital, né? E assim, que tem outra relação com a criança, da criança entender o porquê está acontecendo aquilo com ela. Entendi. Então a nossa consulta também com a criança, eu não falo mais com o pai. Você fala direto. Eu falo com a criança. Mas isso é muito holandês também. Você acha que isso também deve estar acontecendo no Brasil também? Aqui a gente é muito... Nós somos muito diretos, sim, mas assertivos com as crianças. Aqui a gente fala de igual para igual. Exatamente. Não tem isso é muito legal. Essa criancinha... Não.
Você explica, você conta como funciona. Isso é muito legal, né? Então, eu acho que um ponto bom da odontologia holandesa, bom, vamos lá, né? É isso, né? É a criança ser muito participativa no tratamento dela. Ela não simplesmente abrir a boca e aceitar, né? Então, assim... Minha mãe mandou eu vir aqui. Se a criança com 16 anos, se ela não quer mais colocar o aparelho, ela não vai colocar. Não. E a mãe não tem obrigação, não pode forçar, né? Então, eu acho que assim, hoje em dia tem tratamentos diferentes, né? Então, antigamente era só aparelho fixo, hoje em dia eu só trabalho com alinhadores, né? Então, o tratamento eu uso o Invisalign, que é uma marca de alinhadores, né? Mas existem várias marcas. E comecei a trabalhar com Invisalign em 2009 no Brasil, que eu fiz a minha certificação, mas eles estavam com 10 anos no mercado, né? Então, hoje em dia a gente faz tudo, né? E hoje em dia eles têm um tipo de tratamento que é para criança, que se chama Invisalign First, que é para criança. Aí tem um adesivinho que você cola no alinhador, porque não tem mais borrachinha para trocar, né? Eu não usei aparelho fixo, eu não tive borracha, eu não usei, enfim, eu só usei aparelho uma vez, por um curto tempo, porque o meu queixo era muito pra frente, a minha mordida era torta, e aí eu usei pra ele vir pra trás, e era aquele aparelho que eu falava assim, que ele não mexia, entendeu? Sim. Mas eu fui aquela criança do tipo, eu acho que eu sou mais até hoje, meu pai e minha mãe mandou eu usar, eu não discutia, eu sou dessa geração, né? Porque a gente não sabia. Não, mas você não o que a mãe falava era certo. Você fez e pronto. Hoje em dia, meus filhos, às vezes eu falo, nossa, por que vocês não simplesmente aceitam o que eu tô mandando? Sim. Não, mas queria te dizer, eu usei o aparelho, acho que em 1 ano, e a minha dentista, que era minha prima do meu pai, enfim, ela falou, você é uma excelente paciente. Eu falava, lógico, se eu não usar, eu vou levar, sei lá, vai acontecer alguma coisa que em casa não vai ser legal. Então era muito pau mandado, assim. E meu tratamento foi rápido, porque eu não tirava. Sim, Não, e o tratamento na criança, né, nessa fase, é muito rápido, né? Então tem alguns probleminhas que eu resolvo nas crianças em 4 meses. Uau! Então assim, muito rápido. É muito rápido. Porque eles estão. O dente tá nascendo. Então você já consegue moldar, né, guiar. Então não é um negócio assim que você vai puxar o dente que tá lá pra cá. Não. O dente, ele já tá com aquela força de erupção. Você só vai mandar ele pro lugar certo e arrumar espaço pros que vão chegar depois. Então o que acontece é que às vezes quando a criança passa por um tratamento preventivo antes, muitas das vezes, quando ela troca a dentição e precisa de uma finalização, é uma finalização de 6 meses. Né? Então, e hoje em dia até a própria Invisalign, ele tem esse pacote que ele tem as 2 fases. Que legal. A fase 1 e a fase 2. Vou terminar essa entrevista e já marcar a consulta pra mim, pros meus filhos e pro meu marido, entendeu? Pra gente terminar esse papo, que eu posso ficar aqui mais 3 horas falando com você. Você veio pra cá atrás do seu sonho? Sim. Tá aqui, tá feliz? Tô feliz, eu acho que essa diversidade dos pacientes é muito legal, né, Ana? Que eu atendo, óbvio que é muito gostoso, eu venho trabalhar e eu falo português, né? Então, é muito bom, assim, às vezes nem parece, eu só lembro que eu tô na Holanda quando eu saio da porta e tá frio e chovendo o evento, né? Senão nem ia lembrar, né? Então, e eu trabalho numa outra clínica que é uma clínica holandesa, então lá tem bastante expat, tem bastante paciente holandês. Então eu acho isso fantástico, assim, né? E assim, querendo ou não, o dentista brasileiro, ele é um dentista benquisto, né? Então... Super, porque a gente tem essa coisa de prevenção, de estética. Mas tava me comentando antes, só pra gente, eu falei que era a última pergunta, mas não era. Que você tava me comentando a questão de como você trabalha, como eu trabalho do ortodontista aqui, comparando com o Brasil. Isso, Aqui a gente, eu me sentindo a dentista já, vocês têm mais assistência, tem algumas coisas, por exemplo, a limpeza não é feita pelo dentista, é feita por uma assistente. Sim, Não uma assistente, na verdade, na verdade ela estudou né? pra isso, né? A gente tem a mondhygienist e tem a prevention assistant. Então elas são treinadas pra isso. Né? Não só para fazer a limpeza, mas para ensinar a técnica de escovação. E é muito legal. Né? Então, assim, não é uma coisa ruim. Elas são treinadas para isso e muitas vezes elas fazem muito melhor do que se um dentista sentar para fazer. A primeira consulta das crianças para fazer limpeza foi isso, foi sobre escovação. Ela deu uma escova para cada um. E eu fiquei olhando e falei, ué, mas eu não vim aqui só para você limpar?
Não, primeiro eu vou ensinar e depois a gente limpa. Exatamente. Mas aí no seu caso, por exemplo, se eu fizer a consulta com você, significa que eu vou ser sempre atendida com você, ou tem parte das coisas que você faz, ou uma outra pessoa que faz? Como que funciona? Então, isso é uma coisa que às vezes os pacientes não entendem, né? Principalmente os pacientes brasileiros quando vêm pra cá, porque do Brasil o ortodontista vê sempre o paciente, né? Já existem algumas clínicas que têm essa parte de assistentes, né? De assistentes ortodônticas, que trabalham, óbvio, sob a supervisão do ortodontista, né? Então, por exemplo, eu tenho um dia da semana que eu trabalho em casa planejando o tratamento dos meus pacientes. Então, eu não tô no consultório, eu tô em casa e eu planejo, alguns ortodontistas planejam na própria clínica, mas a gente tem que ter aquele tempo que a gente planeja pra estudar, né? Pra estudar o caso, e a gente planeja todos os passos. Então, os procedimentos que vão ser feitos, as assistentes podem fazer. Entendi. Né? Então, muitas vezes as clínicas ortodônticas, tem clínicas muito grandes com 6, 7 cadeiras para um ortodontista, que aí realmente eu acho que deixa muito a desejar, né? Mas assim, o meu objetivo hoje é trabalhar com a minha cadeira e mais 2 ou 3 cadeiras no máximo. Entendi. Mas, então assim, eu planejo o tratamento todo do paciente. E aí eu vejo o paciente na cadeira, eu vejo o que está acontecendo, né? Então na próxima consulta você vai chegar, eu vou falar assim, olha, então faz esse procedimento nela, mas a assistente não toma nenhuma decisão por ela mesma. Claro, ela só faz a parte da execução. Exatamente, que foi pensada, planejada por você. Então eu acho que isso é uma grande diferença, que às vezes os pacientes brasileiros não estão preparados aqui. A gente né? quer a pessoa, carinho, exatamente, atenção. Mas você imagina, né? Não, é impossível. É impossível. Né? É impossível. Então, a parte ortodôntica aqui, ela é cara, mas se você comparar com o que você ganha no Brasil com um paciente, no Brasil se ganha muito mais do que aqui, se você for comparar por paciente, assim, não convertendo, né? Mas, então existe as clínicas ortodônticas com mais assistentes. E se elas têm alguma dúvida, elas sempre vão chamar o ortodontista, né? Então é importante que o paciente saiba que o tratamento foi feito pelo ortodontista, né? Bia, eu adorei conversar com você. Foi Achei ótimo. super interessante, assim, pessoalmente, pra eu entender melhor. Mas claro, eu faço esse tipo de entrevista porque eu quero trazer informações pra vocês. Então, se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se for algo muito técnico, eu vou pedir pra Beatriz responder. Vou deixar os contatos da Beatriz também na descrição. E mais uma vez, obrigada a você. Obrigada a vocês por assistirem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Até mais. Tchau, tchau. Tui, tui.